Olá pessoal, vamos fazer agora esse DB locadora, vamos criar essa base de dados dentro do MySQL. Então aqui nós temos a tabela de clientes, né, que é TB clientes, com nome cliente, CPF e telefone. Temos o TB aluguéis com data e ID cliente. Temos o TB itens alugados, que é o comprovante e o ID filme. E temos uma relação, né, entre a tabela itens alugados e a tabela TB filmes, pelo ID do filme, né, que vai fazer a ligação entre essas duas tabelas, e temos também na TB filmes a idade. Então nós vamos lá para o MySQL para desenvolver essa tabela. Então aqui nós temos a demonstração, né, das entidades, né, e seus atributos, e aí nós vamos fazer o desenvolvimento. Vamos lá para o MySQL. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui eu estou com o CMD aberto, né, do Windows, o prompt de comando. Primeiro eu tenho que acessar a pasta do meu programa. Eu estou usando o programa chamado UAMP. Ele já está em execução, tá? Então ele já está rodando esse UAMP, como eu demonstrei em outras aulas. Vou usar o CD, que é o comando para acessar um diretório, que é o Changer Director. C2 pontos, barra, que é uma pasta do Windows que eu vou acessar. Vou colocar o em maiúsculo, o W, vou apertar o Tab, repare que ele já preencheu. Barra invertida, bin, barra invertida, database, se eu apertar o Tab, ele também vai preencher, né, completar. Barra my, aperto o Tab, ele já preenche também, né, que é o MySQL, e o barra bin. Então, aí dentro do C2 pontos, barra UAMP, barra bin, barra database, barra MySQL, a versão do MySQL que nós estamos usando, barra bin. Vou dar um Enter. Pronto, vou digitar MySQL, espaço menos U, que é de user, o user root, espaço menos P. Menos P, que é o password, que é a senha. Então, com MySQL, espaço menos U, espaço root, espaço menos P, vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha do root, que é root também a senha. Tem que tomar cuidado, porque cada programa pode usar uma senha diferente, né? O UAMP, ele utiliza essa senha. O champ, o root é sem senha, se eu não me engano. O WAMP é uma outra senha. Geralmente, ou é root ou é sem senha. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vai variar de cada programa que você está utilizando para acessar o MySQL. Vou dar um Enter e pronto. Já estou no MySQL. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer todo o processo de criação da minha base de dados. Vou usar o comando create database, que eu vou criar minha base de dados, db underline locadora, que é o nome da minha base, ponto e vírgula. Vou dar um Enter. Repare que ele criou minha base de dados. Teve uma linha alterada, né? Uma linha afetada. Vou dar o comando use db underline locadora, porque após eu criar a base de dados, eu tenho que usar essa base. Ponto e vírgula, e vou dar Enter. Pronto, estou acessando aí a minha base de dados. Eu carreguei minha base de dados. Agora eu posso fazer todo o processo de criação de tabelas, fazer o processo de seleção e entre outros comandos. Vou começar criando essa tabela, né, que é a tabela de clientes. Depois eu vou para a tabela de aluguéis, depois de filmes, depois de itens alugados. Né? Vou fazer todo esse processo. Tá? Cuidado que eu devo tomar, né? Cuidado que nós vamos seguir aqui. Nós vamos criar a tabela, né, sem colocar chave primária, chave estrangeira. Não vamos colocar alguns campos, por quê? Em uma próxima aula eu vou ensinar como fazer o processo de alteração dessa base de dados. Eu tenho as tabelas, como que eu faço para alterar uma tabela? Coloquei campo a mais, como que eu faço para tirar um campo? Está faltando campo, como que eu faço para adicionar um campo? Então hoje nós vamos criar a tabela, e aí na próxima aula nós vamos fazer o processo de alteração dessa tabela. Vou usar então o create table. Qual que vai ser o nome da tabela? TB underline cliente. Então o nome da tabela é esse. Vou abrir parênteses. Poderia digitar em uma linha só, né, fazer um texto corrido, porém fica ruim de visualizar.
né? E se der algum erro, fica ruim de você identificar. Então eu vou dar um Enter. Vou colocar cada atributo em uma nova linha, tá? Vou colocar aqui nome cliente, espaço. O nome cliente ele é um texto, então é o que nós chamamos de varchar. Tá? Toda vez que for texto, é o varchar. Entre parênteses, qual que vai ser o tamanho desse campo de texto? Então ele vai ter um tamanho de 50 caracteres. Not null, que é não nulo. Então, o preenchimento do nome do cliente ele é um preenchimento obrigatório, ele é não nulo, então ele tem que ser preenchido. Vírgula, aí eu vou para o próximo atributo, que vai ser o CPF. O CPF a gente pensa assim, o CPF ele é número. Só que eu não vou colocar como número, eu vou colocar como varchar. Por quê? Você coloca como número, como int, como inteiro, atributos que você vai realizar cálculos. Tá? Então, por exemplo, quantidade, valor unitário, valor total. Aí você coloca como int. O CPF ele é um número. Mesmo porque, se a pessoa for digitar o zero à esquerda do CPF, né, que tem gente que tem o costume de colocar, então ele tem que aparecer esse valor. Se você colocar como int, o zero à esquerda ele não vai exibir. Para exibir o zero à esquerda, tem que ser como varchar. Vamos colocar também o 14, por causa que tem a questão dos pontos, né? E do hífen também. Também vai ser not null, que é de preenchimento obrigatório, vírgula, e vou dar um enter. Telefone. Telefone também vai ser varchar. Por quê? Porque tem questão do parênteses, tem tudo, né? O hífen também. E não vamos realizar cálculo, né? Então ele é um número. Not null. Como eu acabei aqui os 3 campos, né, que eu vou colocar nessa tabela, eu não coloco vírgula. Quando eu termino o último atributo, quando eu coloquei o último, eu dou um Enter, vou abrir parênteses. Por que eu vou abrir parênteses? Desculpa, fechar, né, parênteses. Porque eu abri aqui, ó. Eu abri parênteses aqui e eu fecho aqui no final. Para executar essa linha, né, executar esse comando, toda vez que eu quero que o MySQL execute o comando, eu coloco ponto e vírgula. Vou dar um Enter e pronto. Ele executou. Tá? Usando o scroll do mouse, ele serve para rolar o conteúdo. Tá? Então aqui ele criou a nossa tabela. Como que eu sei se ele criou a tabela ou não? Show tables, com S no final. E temos aqui a tabela de cliente. Tá? Agora eu vou criar a próxima tabela. Create table, que vai ser a TB underline aluguéis. Vou abrir parênteses. Vou dar um Enter. Campo vai ser a data. Para a data, nós temos um item chamado Date Time, que é data e hora. Not null, que é não nulo, tem que ser preenchimento obrigatório. Enter. E vou colocar o ID cliente. Lembra que nós vamos colocar esse ID cliente que depois vai referenciar ao ID cliente lá de cima, quando fizermos a alteração. Esse ID cliente ele é do tipo int, que é um número do tipo inteiro. Not null, que é de preenchimento obrigatório, que é o não nulo. Como vai ser o último atributo, então vou dar um Enter. Fecho parênteses e ponto e vírgula para ele poder executar essa linha. Está aí, ó. Agora, para a próxima tabela, vou usar aqui o scroll do mouse. Create table. Vou criar mais uma tabela, que vai ser a tabela de filmes. E vou abrir parênteses. Enter. ID filmes. Agora, esse de filme vai ser do tipo int, como not null. Vai ser um inteiro, não nulo. Vírgula. Vou dar um Enter. Idade. Int, do tipo not null. Também, né? Not null. Enter. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse campo aqui, ID filmes, e vou identificar como campo principal.
da minha tabela, que é o campo de chave primária. Então, eu vou colocar constraint, aí eu vou pegar esse campo e vou dar um nome agora para ele. Esse campo de constraint será PK, que é primary key. Underline filmes, espaço primary key. Alguns casos vocês vão ver, né, que em alguns códigos, né, quando for ver algum livro, alguma videoaula, o constraint e o primary key vai estar tudo em maiúscula, porque são palavras reservadas do MySQL. E palavras reservadas do MySQL, quando a gente coloca o código, podemos colocar em maiúscula. Porém, não vai fazer diferença alguma se colocar maiúscula ou minúscula. Então, vamos criar uma constraint chamado PK, que é de primary key, underline filmes, né, sendo uma primary key, que é o chave primária. Qual o campo que vai receber chave primária? Aro parênteses, o campo ID filme. ID filmes. E fecho parênteses. Feito isso, vou dar um Enter. Agora, coloco parênteses, fechando, que é referente a esse aqui de cima. E ponto e vírgula. Aqui, ele vai dar um erro, né? Por que é importante a gente identificar isso, tá? Repare que eu coloquei todo o conteúdo, bati o Enter, ó. Quando dá um erro, nós temos que atentarmos à linha que ele deu erro. Por isso que eu orientei vocês a colocarem cada campo, cada atributo em uma linha separada. Linha 4. Então, aqui linha 1, 2, 3, 4. Mas o erro não está nessa linha 4. O erro está na linha de cima. Porque vocês têm que tomar muito cuidado em relação a isso. Às vezes ele vai indicar que o erro está em uma linha, só que o erro deve estar em outra linha, né? É uma questão de observar o código. O que faltou aqui no final? A vírgula. Toda vez que você muda de uma linha para outra, né, de um comando para o outro, tem que colocar a vírgula. Somente no último que não. Então, vou executar o comando de novo. Ó. Setinha para cima, ele vai voltar os comandos. Vou pegar aqui cada um, né? Então, create table, o ID filme. Agora aqui eu vou colocar uma vírgula. Agora eu vou colocar o constraint. Vou fechar parênteses e vou colocar ponto e vírgula. Agora deu certo. Tá? Então você tem que sempre tomar cuidado, né, e fazer a leitura do seu código. Agora eu vou usar aqui a barra de rolagem. Agora vamos criar a tabela, né, create table. Vamos criar a nossa última tabela, que vai ser a TB, underline, itens alugados. Vou abrir parênteses, vou dar um Enter. Aqui vai ter o comprovante. O comprovante vai ser do tipo int, inteiro, not null, vírgula. Vai ter o ID, filmes, sendo int e o not null, vírgula. E vai ter uma constraint. Agora essa constraint vai ser um FK, que é o for key, que ele vai estar ligando a chave estrangeira, que é o ID filmes daqui, com a chave primária da tabela de filmes, que é aqui em cima. Então, eu vou fazer um for key, que é a chave estrangeira. Eu vou pegar a chave estrangeira dessa tabela e ligar com a chave primária dessa outra tabela. É o que faz a ligação entre as tabelas, o relacionamento. Itens alugados, underline, com filmes. Então, o for key é da tabela itens alugados com a tabela filmes. Esse nome aqui, ele é opcional. Por que eu sempre recomendo você colocar o nome nas constraints, tanto primary key como for key? Quando você tem um relacionamento criado entre as tabelas e você tem algumas informações e você precisa excluir uma tabela, aqui tem a chave primária, por exemplo, você tem que quebrar esse relacionamento. E para quebrar o relacionamento, você tem que saber o nome do relacionamento. Quando você não coloca o nome, o banco de dados, o SGBD, ele coloca um nome aleatório qualquer. E aí, para você descobrir o nome que ele colocou, é mais complexo. Dá para descobrir, porém é mais complexo. Quando você especifica o nome,
acaba facilitando para você. E questão também de organização. Então agora, essa chave estrangeira vai ser um for key, né? Repare que o primary key, que é o PK, e o FK, que é o for key. Tá? Só aqui, ó, arrumando for key. Qual que vai ser a ligação entre esses campos, né? Eu vou fazer um for key do ID filmes, que é esse campo aqui, ó, esse ID filmes, fazendo referências, fazendo uma referência à tabela de filmes. Na tabela de filmes vai ser o ID filmes que ele vai referenciar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando o ID filmes dessa tabela e fazendo uma referência com a tabela de filmes, que é essa daqui de cima, com ID filmes, que é esse campo aqui, esse primeiro campo. Vai lembrar que esse ID filmes, ele é uma chave primária. Vou dar um Enter, fecho parênteses e ponto e vírgula. Enter, executou a minha linha. Para ver as informações, nós usamos o comando desk, que é o description. tb underline cliente. Tá aqui, ó. Desk tb underline aluguéis. Enter. Desk tb underline filmes, ponto e vírgula, Enter. E o desk, né, que aí falta a última, tb underline itens alugados, ponto e vírgula. E tá aqui, ó. Então nós temos o desk tb cliente com nome, CPF e telefone, sendo varchar, not null, e o default é null. Quando não é preenchido, ele coloca null. O null está como null, é não nulo, né? Nós temos aqui o desk tb aluguéis, que é o campo data ID cliente, com tipo datetime, int. Por padrão, quando nós criamos a tabela, o int nós deixamos como nada, nenhuma informação. Por padrão, o int é tamanho 11. Desk tb filmes, que é o ID filme, idade, sendo o int inteiro do tamanho 11 também. Repare que aqui o key está como pri, que é o primary key. E aqui nós temos o comprovante na tabela itens alugados, o ID filme, como int, tamanho 11, null, que é não nulo. Aqui no key, mu, de multivalorado. Então, é chave primária, chave estrangeira. Relacionamento 1 para muitos, que é o 1 e aqui é o n, 1 para muitos. E aí nós temos as nossas tabelas. Próxima aula, nós vamos fazer as alterações dessas tabelas. Até a próxima aula, pessoal.